Neste exemplo aqui, esse cliente teve uma alavancagem deste valor que ele investiu e ele conseguiu aqui praticamente, né, quadruplicar esse valor investido. Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. Eu sou Juarez Soares, um dos especialistas em consórcio aqui da Conect Capital Investimento. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o reajuste sobre uma cota de consórcio. Se você tem gostado do nosso conteúdo, já clica aqui em se inscrever e curte esse vídeo para que cada vez mais a gente continue te entregando conteúdo como este. Então, bora lá entender de uma vez por todas como funciona o reajuste sobre uma cota de consórcio e entender quais são os impactos que o reajuste vai ter, tanto sobre o seu crédito quanto também sobre o saldo devedor do seu consórcio. Vamos lá. Vamos usar como exemplo aqui um consórcio no valor de 200 mil e esse consórcio tem uma taxa administrativa de 20% e um fundo de reserva de 2%. E também a gente vai usar aqui nesse exemplo um prazo de 200 meses. Como funciona o reajuste? O reajuste sobre uma cota de consórcio ele vai incidir sempre no aniversário do grupo. Então vamos lá. Sempre a cada 12 meses, né, de um grupo, você entrou num grupo em formação, então um grupo novo, fechou as primeiras 12 parcelas, vai se ter o reajuste e você vai ter o reflexo desse reajuste lá no 13º mês. Importante falar que esse cálculo de paguei 12 e vou ter o reajuste no 13º, isso é válido para grupos novos, grupos em formação. Se você entrar num grupo em andamento, pode ser que você contrate uma cota hoje e amanhã, no próximo mês, você já tem um impacto do reajuste. Então é sempre importante entender qual é a data de aniversário do grupo, para que você não tenha surpresa de entrar pagando uma parcela X e aí em 1, 2 meses você está lá pagando uma parcela um pouco maior. Então é importante você ter essa informação. Mas nesse exemplo aqui, nós estamos falando de um grupo de consórcio novo. Então você contratou lá uma cota de 200 mil, certo? Com a taxa de administração de 20%, fundo de reserva de 2% e prazo de 200 meses. Logo, o saldo devedor inicial, quando você entra nesse consórcio, é 244 mil. E a sua parcela mensal, ela é R$ 1.220. Então, vamos imaginar que passou um ano desde a sua entrada nesse consórcio. Você pagou 12 parcelas. Quando você completa nessas 12 parcelas pagas, acontece o reajuste. Então, lá no 13º mês, vai incidir o reajuste. O reajuste nesse período, aqui a gente está usando um exemplo hipotético, de 4%. E eu vou usar como se esse reajuste se repetisse, né, ao longo de todos os meses, sempre em 4%. Esse reajuste não é fixo. Ele pode ser menor ou maior do que isso. Importante falar também que algumas administradoras têm um limite. Então, elas colocam lá um reajuste teto. Por mais que o índice X foi 10%, ela vai lá reajustar no máximo até X%. E esse indexador, esse reajuste, ele vai ter também sempre como base um indexador. Varia de administradora para administradora e às vezes até mesmo de grupo para grupo dentro de uma mesma administradora. Pode ser o IPCA, pode ser o INCC, pode ser o IGPM, então ele vai variar de acordo com cada administrador. Voltando aqui. Nesse primeiro ano, então, o consorciado investiu lá no seu consórcio, pagou um total de 14.640 num prazo de 12 meses. Aí aconteceu o reajuste. Então lá no 13º mês, ele vai ter uma atualização. Onde acontece essa atualização? Essa atualização ela vai acontecer se você não for contemplado, tá? Então aqui é um exemplo onde o cliente ainda não foi contemplado. Este reajuste vai incidir sobre crédito e sobre parcela. Por que eu destaco isso? Porque sempre que houver a contemplação, o reajuste ele passa a ser somente sobre parcela e não mais sobre crédito. Então é importante a gente destacar aqui. Imagina que nesse segundo ano o cliente também não foi contemplado. O que acontece, né? Ele vai ter novamente, né, ele vai pagar nesse segundo ano um montante de mais 12 parcelas, certo? No total, essas novas 12 parcelas atualizadas, com mais o que ele já tinha pago, ele vai ter um montante lá pago de 29.865 e o seu crédito atualizado em 208 mil, seu saldo devedor também está atualizado e nós temos agora um novo reajuste. Esse novo reajuste vai fazer com que novamente o crédito dele seja atualizado. Então o crédito que antes era 208 mil passa para 216 mil. A sua parcela, que já tinha um reajuste, agora teve mais um e vai ter mais um, ela vai para 1.319. Se a minha parcela foi atualizada e eu ainda tenho um prazo, né? Esse prazo aqui ele vai caindo até chegar a zero.
Se eu ainda tenho 176 parcelas para pagar, eu vou multiplicar pela minha parcela e eu vou ter o meu saldo devedor atualizado. Reparem que se vocês pegarem o saldo devedor menos o que eu já paguei, não é o valor que vai fechar o meu saldo devedor atualizado. Por quê? Porque o saldo devedor é atualizado também com esse reajuste. Eu pego a minha parcela ajustada, multiplico pelo prazo que ainda falta e eu passo a ter o saldo devedor atualizado. Bom, dando sequência então, a gente fez alguns exercícios aqui, levando esse reajuste até o 17º ano. Então imagina que esse cliente aqui entrou num consórcio de 200 meses e ele não foi contemplado. O que vai acontecer lá no último ano? No último ano, quando ele entrar no último ano, ele vai ter o seu último reajuste. Então, imagine que ele contemplou lá o último aniversário, ficou ainda pendente, 8 parcelas ali, mas quando teve essa virada, ele teve o último reajuste, também de 4%, sobre o seu crédito. Então, o crédito atualizado, e essa é a última atualização que vai ter do crédito dele, esse vai ser o crédito final que ele vai ter para a utilização, é 374.596. A sua parcela também teve a última atualização. Então, essas últimas 8 parcelas serão de 2.285, certo? E ele vai ter um saldo devedor de 18.280. E aqui não são 12, porque aqui ele vai pagar mais 8 no caso. O que acontece neste exemplo, Neste exemplo, ele vai ter um total pago de 319.511. E ele vai ter um crédito para utilização de 374 mil. Ou seja, esse cliente que levou o seu consórcio até o último mês, ele tem um crédito maior do que o valor que ele pagou ao longo desses anos. O crédito, pelos reajustes que foram tendo, o crédito é maior do que o valor que ele investiu mensalmente. Então, nesse exemplo aqui, ele está tendo um ganho de capital sobre esse crédito que ele pagou mensalmente. Esse ganho pode ser maior ou menor. O que vai impactar nisso? Os reajustes que ele tem. Sempre vai ter esse efeito? Se o cliente for o último a ser contemplado, ele sempre vai ter esse efeito? Não. Por quê? Porque se a gente fosse imaginar um gráfico aqui, e a gente levasse isso, uma projeção para o tempo, esse ponto de equilíbrio, onde o meu crédito passa a ser maior do que o valor que eu investi, ele precisa de tempo para acontecer. E nesse exemplo, se a gente for considerar aqui 4%, isso levaria mais ou menos 170 meses para acontecer. Ou seja, num grupo de veículo de 100, 120 meses, é muito difícil que isso aconteça, quase que improvável. Então essa curva eu só vou identificar ela nos grupos de imóvel, não vou ver isso nos grupos de automóvel. E é importante a gente entender isso. Mas esses são dessa forma que a gente entende o reajuste, é dessa forma que ele se comporta e ele sempre vai impactar em crédito, saldo devedor e parcela. Para cotas não contempladas. Cotas contempladas ele vai impactar somente em parcela e saldo devedor. Bom, separei um exemplo aqui para que a gente possa imaginar diferentes cenários, onde o cliente foi contemplado no primeiro ano, no 5º ano, no 10º ano e lá no último ano. E vamos analisar também como ele poderia ter antecipado isso. Bom, imagine que o cliente que foi contemplado no primeiro ano, ele pagou a 12ª parcela, investiu lá um total de 14.640 e teve um crédito de 200 mil à sua disposição. Ele foi contemplado, ele tem esse crédito para utilizar. Se ele optar por pegar esse crédito e utilizar esse crédito, ele vai poder fazer a aquisição de algum bem e ele vai ter os próximos 16 reajustes, certo? Sobre a sua carta de consórcio. Onde vai impactar esses reajustes futuros deles? Na sua parcela e no seu saldo devedor. Por que isso acontece se ele já pegou o crédito? Por quê? Porque eu tenho uma série de pessoas nesse grupo que ainda não foram contemplados. E essas pessoas precisam ter o seu direito de compra mantido. Ou seja, hoje um bem que vale 200 mil, esse bem no futuro, em 5, em 10, em 17 anos, ele não vai mais valer 200 mil. Ele vai valer mais do que isso. Então, essas pessoas que são contempladas primeiro, elas precisam que a sua parcela continue sendo reajustada para manter o poder de compra das pessoas que ainda não foram contempladas, certo? Bom, nesse cenário aqui, a gente tem uma situação muito interessante, que é a possibilidade
de alavancagem financeira. Ou seja, o cliente investiu 14.640, contemplou um crédito de 200 mil e ele tem a possibilidade de vender esse crédito, ou seja, eu pego esse crédito e vendo ele por um valor de aproximadamente aqui 60 mil reais e essa pessoa que vai comprar vai assumir essa dívida, vai assumir as parcelas futuras desse consórcio. Neste exemplo aqui, esse cliente teve uma alavancagem deste valor que ele investiu e ele conseguiu aqui praticamente quadruplicar esse valor investido. Então é o que a gente chama de alavancagem. Obviamente, isso depende de sorte e dessa sorte acontecer de forma rápida. Então isso precisa acontecer nos primeiros anos do consórcio. Ah, mas e se eu contemplar lá no 5º ano, eu consigo vender também? Consegue, existe essa possibilidade. Mas você não vai conseguir ter todo este ganho aqui. Repare por quê. No 5º ano, esse crédito foi atualizado. Então ele já não é mais 200 mil. No 5º ano, ele já está em 233 mil reais, o valor do crédito. Só que o valor que eu paguei também já não é mais 14 mil. Eu já tenho um valor acumulado pago de 79 mil. Mas eu não consigo, o valor de um crédito ele tem um percentual de mercado que a gente consegue colocar em cima desse crédito para que essa cota de consórcio contemplado seja competitiva com financiamentos bancários imobiliários, por exemplo. Então, neste exemplo aqui, ele não vai ter a mesma lucratividade por causa disso. O valor médio dessa carta, considerando o crédito e o valor que ele já investiu, ele conseguiria vender ela por aproximadamente 90, 95 mil reais. Ele ainda assim teria um ganho de capital, certo? Um ganho financeiro, teria essa alavancagem financeira, mas ela não é tão alta como se contemplasse aqui no 1º ou 2º ano. E se eu contemplar esse consórcio lá no 10º ano, eu consigo vender essa carta? Com certeza não. Se você fosse vender uma carta depois de ter passado já por 10 anos, essa carta, se você for vender ela, você provavelmente vai ter um deságio sobre o valor que você já pagou. Repare aqui, lá no 10º ano eu tenho um crédito para utilizar de 284 mil e eu já investi 175 mil. Neste caso, dificilmente você vai encontrar alguém disposto a dar uma entrada tão alta, mais um valor que te permita aqui esse processo de alavancagem financeira e assuma essa dívida. Então, chega um determinado momento do consórcio que o melhor caminho é a utilização deste bem e não esse cenário de venda de carta. E o que acontece lá se eu levo esse consórcio até a última parcela, até a última assembleia? Nesse exemplo, como a gente falou, você vai ter lá um crédito de 374 mil, então esse consórcio ele pagou todos os 16 reajustes, certo? Eu tenho aqui um crédito de 374 mil para utilizar. Só que eu investi, o meu pagamento de parcelas aqui foi de 319 mil. Ou seja, neste exemplo, certo? Neste exemplo, o valor que eu vou pegar, o valor que eu vou ter em mãos para utilizar é 53 mil, tem uma diferença de 53 mil reais a mais do que o valor que eu investi. Ou seja, neste exemplo, eu também tenho um ganho de capital. Mas um ponto muito importante da gente tratar aqui eu tenho formas de antecipar essa contemplação. Eu tenho como antecipar essa contemplação através do lance. Então, quanto mais eu tenho de recursos disponíveis para oferta de lance, maior a probabilidade de eu ser contemplado. Só que os lances num grupo de consórcio, eles também se comportam numa curva que é mais ou menos assim. Deixa eu apagar aqui. Os lances no consórcio, essa curva dos lances, ela vai fazer mais ou menos isso aqui. Ela começa muito alta e ela baixa até estabilizar. Ou seja, no primeiro momento, aqui no 1º, 2º, 3º ano, são as pessoas que têm muita pressa. Têm recursos e têm pressa. Então essas pessoas ofertam lances muito altos. À medida que essas pessoas vão saindo, os lances vão diminuindo. Até que chega um determinado momento onde essas pessoas já saíram, já contemplaram. E esse grupo passa a contemplar com recursos do próprio crédito, ou seja, com o próprio lance embutido. Às vezes nem é preciso usar todo o lance embutido, os 30%, você pode contemplar com 10%, 15%. Existem exemplos reais que a gente vai trazer aqui para provar isso para você. E essa curva do lance ela diminui. Ou seja, o que eu quero falar com isso? Você não precisa esperar 10 ou 17 anos para contemplar o seu consórcio. Existem formas de você antecipar esse seu processo de contemplação. Chegamos ao fim de mais um vídeo aqui da nossa série, mas a gente ainda tem muito conteúdo para você.
A gente separou uma série de assuntos que muitas vezes ficam, de certa forma, esquecidos numa explicação de consórcio, e a gente quer trazer tudo isso para que você tenha segurança na sua tomada de decisão. Então, fica ligado aqui no canal que a gente vai trazer diariamente conteúdos como este. E se você tem interesse em fazer uma simulação, entender melhor como esse mercado funciona e até mesmo ter a certeza, se o consórcio é ou não para você, tem um link aqui embaixo para que você possa falar com um de nossos especialistas.